Olá, você sabe o que é crime ambiental? Sabe que ele não está só relacionado à natureza? Hoje quem fala sobre esse assunto, tira todas as nossas dúvidas, é o advogado, especialista em direito ambiental, doutor Alessandro Azzoni. Ele me acompanha no programa de hoje. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá, para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar e hoje com tema jurídico, crimes ambientais. Você que está em casa, faça a sua pergunta ligando para cá, fale ao vivo conosco ou então deixe sua pergunta com a produção no 0 Operadora 11 3337 5886. 3337-5886, também pelo facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque. Vou ficar muito feliz se você me seguir lá no Instagram, @DeniseLuque. Aproveita para seguir o perfil, curte as fotos. Sempre na última você consegue deixar a pergunta relacionada ao programa que você está assistindo e sempre, através de todas as nossas redes sociais, você participa também quando não quiser ser identificado. Mande através da mensagem particular quando você assim preferir, tá bom? Mensagens particulares, não precisa nem avisar, eu já não falo qual é o seu nome e da mesma forma, faça a sua pergunta, você tem a sua dúvida esclarecida. Bem-vindo você que nos assiste através do canal Hit TV do YouTube, uma outra maneira de você acompanhar toda a programação. E para você que curte saber um pouquinho mais dos bastidores, fica o meu convite para que você siga o perfil da Hit lá no Instagram, @TV Hit. Antes de cada programa começar, tem vídeos gravados, tem conteúdo, sempre para você acompanhar aqui e conseguir se planejar para nos assistir. Hoje eu tenho o prazer de receber o advogado especialista em direito ambiental, doutor Alessandro Azzoni. Doutor, obrigada por ter vindo, uma alegria te receber aqui. Eu que agradeço, estar na casa mais uma vez, obrigado pelo convite. E esse assunto de crimes ambientais é muito amplo. A gente conversava aqui um pouquinho antes do programa começar. Eu sempre leio, pesquiso o tema, mas de fato, como a gente não fala muito sobre o assunto, vou começar mesmo lá do início. Não, deve começar, Denise. É que todo mundo associa essa questão do ambiental como sendo uma coisa de ambientalistas e uma questão... E hoje não. Está mais no nosso cotidiano do que a gente pode imaginar o assunto, né? Exatamente. O que caracteriza, então, para começar, um crime ambiental? Vamos pensar de uma maneira mais simples, bem objetiva. É qualquer dano a um ambiente em que você está fazendo uma alteração desse estado sem qualquer autorização, sem qualquer concessão do poder público, vamos dizer nesse sentido. Por que eu falo qualquer ambiente? Porque a pessoa tem a mania de associar que o meio ambiente é somente a parte do meio ambiente natural, que a gente conhece, que são os lagos, as praias, os mares, as florestas, e não é só isso. A cidade também é considerada um bem ambiental. Ela é característica no direito ambiental como direito ambiental artificial, então qualquer alteração nesse meio ambiente artificial também pode ser caracterizada como crime ambiental. Nós temos também a questão do crime também envolvido com direito ambiental, o patrimônio genético. O que envolve o patrimônio genético? Envolve a questão de transgênicos, organismos geneticamente modificados, a soja transgênica. Então, qualquer autorização para se fazer um estudo disso precisa da CMBios lá autorizar para fazer essa alteração, para não ter uma mudança genética. Então, também está dentro dessa esfera. Tem o patrimônio cultural, né, que é o direito ao meio ambiente cultural. Nós estamos falando aí desde o aspecto dos povos indígenas, aos critérios, por exemplo, não sei se você se lembra, um tempo atrás, que a gente teve uma ação contra as torcidas organizadas. Sim.
Na primeira instância, ela foi caracterizada como direito civil. Na segunda, ela já caiu como direito ambiental, cultural, porque o futebol faz parte da cultura do país. Então, ela entrou com... O que muda? É o aspecto como a gente vê dentro do direito a questão da parte processual, que eu explico depois, mais para frente. Perfeito. Então, só assim, quando se fala em direito ambiental, é uma coisa muito grande. Muito. E a preocupação, geralmente, do que a gente fica no direito é a questão das gerações futuras, das presentes e futuras. Então, nós não podemos pensar que o meio ambiente é uma questão simplesmente do aqui e agora. Nós temos que garantir para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos e assim por diante. Da mesma maneira que nós pegamos o meio ambiente, coisas simples que a gente viu, que é isso, a água, que nós ficamos alguns anos atrás sem água, nós chegamos ao ponto de pensar, nesse momento nós começamos a refletir que mundo que nós queremos para o futuro. Então, toda vez que se fala em questão de direito ambiental, a gente sempre vai pensar para as presentes e futuras gerações. E você falou da água, lembrei. E na época, né, e isso perdura até hoje, a gente espera que haja economia, né, sempre, mesmo quando não há falta. Nós, como população, né, nós tivemos atitudes e utilizamos maneiras para reduzir o uso da água. Nós conseguimos ter uma redução muito grande desse uso para economizar e para preservar esse bem quando ele estava escasso, né? Então, sempre tem o que a gente fazer. Foi. Uma das ferramentas mais fortes foi a conscientização da população. Pois não tinha chuva, não tinha de onde tirar água, e a única maneira que se tinha era o racionamento, que não precisou ser implementado, e o consumo ser maximizado, ou seja, a população conseguiu fazer sua parte, que é o mais importante de tudo, como você realmente falou, né? Nesse momento a gente percebe que dá para se fazer. E depois, quando você começa a abrir a torneira e ver que a água está lá em abundância, você começa a relaxar novamente. É até um alerta muito importante, porque esses dias eu estava vendo a questão do Cantareira. O Cantareira já está com 40%, sendo que o ano passado a gente estava com 60%, ou seja, nós estamos 20% mais baixo. E estamos com menos quantidades pluviométricas, ou seja, menos chuvas nesse período. Então, é uma questão para a gente começar a ficar preocupado novamente. Não de que a gente vai ficar sem água, mas a gente pode começar a fazer voltar aos hábitos saudáveis, né? A questão da descarga, tem uma série de ferramentas para você fazer aquele dual flush, né, que fala. Isso. Então, ferramentas simples que a pessoa mesmo instala em casa, no equipamento ali de dar descarga, fechar a torneira, né, para ao escovar o dente, não ficar o tempo todo, lavar a louça também, dar uma otimizada ali, né? Tudo isso, quando a gente se viu precisando economizar, a gente pensou, não dá, eu já uso com consciência. Aí a gente viu que, na verdade, não usava, dava mesmo para reduzir esse consumo. E assim com tudo, né? Não, eu até costumo dar um exemplo muito grande nessa questão do uso da água. Você chegaria no supermercado, compraria um galão de 5 litros e jogaria na sua calçada para lavar? Não, mas abrir a sua torneira você o faz. Então é uma questão assim, a água da torneira, aqui em São Paulo, nós temos a que fornece água para nós, que é a Sabesp, ela fornece uma água potável, altamente potável. Água, se você quiser beber, pode beber. Caso a sua água esteja chegando suja na sua residência, é porque tem alguma coisa errada no meio do caminho, ou é algum rompimento de cano que possivelmente entre sujeira, mas a água é potável. Então, se você usar aquela água transparente que você bebe jogando na calçada, seria a mesma coisa. É importante que a gente pense assim, que a natureza ela está aqui há bilhões de anos e ela nos fornece o que nós podemos extrair dela. Só que nós chegamos num ponto, num colapso que a gente chamava de pegada ecológica. A pegada ecológica era assim, o que o planeta produzia, o que nós tirávamos do planeta, o planeta devolvia em tantos X anos. Nós chegamos a um ponto, se não me engano, foi 2009, nós chegamos ao ponto que o planeta não devolve mais. Então, se nós tiramos um metal, não devolve. Se você tirar água, ela não devolve. Então, significa que agora está nas nossas mãos. Agora, por isso que o direito ambiental hoje está se tornando tão forte. Por isso que você, dona de casa, ou nossos telespectadores podem estar sendo autuados, está tendo maior atuação da Polícia Ambiental, dos órgãos ambientais, porque a preocupação com a escassez, com a preocupação
de quem vai ter que fazer, quem vai garantir o nosso futuro. Então, essa é a preocupação. Não fique preocupado que isso é uma questão de arrecadação. Não, não é. A preocupação é realmente de manter os padrões. Eles perceberam que, por exemplo, nas áreas, né, rurais, que eram usadas para o agronegócio, algumas áreas estão sendo intensificadas as questões das fiscalizações justamente para garantir as fazendas produtoras d'água, questão de Minas Gerais. Eles estão fazendo essa questão de produtor d'água. Então, eles perceberam que se você recupera as nascentes, a foz, as margens ciliares, a volta a ter água. Já perceberam agora que as pontas dos morros, se você também preserva, te dá mais água. Então, quer dizer assim, algumas regiões estão sendo consideradas produtoras d'água, coisa que já mudou. Isso não era um conceito que a gente tinha antigamente. Fala um pouquinho da poluição. Vamos. Em São Paulo, a gente tem rios que são muito poluídos. E algumas pessoas falam em canalizar, mas a gente vê exemplos de outros países que conseguem conviver com seus rios abertos mesmo, não houve necessidade de canalização, rios limpos, né? Claro que estou pegando exemplos, né, de primeiro mundo, estou sim, mas a gente tem que seguir exemplos bons, né? Isso entra numa questão ambiental também, porque é preciso, primeiro, parar a poluição, né, nesses rios. E aí começar uma estratégia para... Houve até uma tentativa, uma estratégia aí de despoluir o Rio Tietê, não sei em que pé que está isso, só sei que para a população parece que nada mudou. Sim, é uma questão. Nós temos eu uso o maior exemplo, que é o de Seul, que era um rio pior que o nosso Tietê, pior que o nosso Pinheiros. Mas o Tietê, para você ver como a natureza ela é pródiga, né? O Rio Tietê, ele faz um caminho ao contrário, tá, gente? Ele não vem do interior e deságua no oceano. Ela sai daqui de Salesópolis e vai para o interior. Ou seja, ela não faz aquele caminho de começar no interior e desembocar no mar. Ele faz um caminho ao contrário. Se nós pegarmos de Salesópolis para cá, ele é altamente poluído. Ele vai se poluindo no meio do caminho e vai chegando, passa por São Paulo, vai para Guarulhos, ele sai altamente, Osasco, e vai saindo totalmente poluído. Aí, quando ele vai chegando no meio do estado, ele não tem tratamento nenhum. Ele mesmo se trata. Quer dizer assim, a natureza dá um exemplo. Mas, respondendo a sua pergunta, é uma questão assim. Existem exemplos, eu não consideraria que era país de primeiro mundo. É questão de uma nacionalidade que tenha respeito com a natureza, eu acho assim. Priorize isso. Exatamente. A culpa é do governo? Sim. A outra parcela de quem é a culpa? Nossa. Porque quando você vê uma enchente, você vê garrafas PET, você vê sofá, você vê lixos jogados na rua, tudo é jogado na rua, a população não tem... as prefeituras tentam fazer os ecopontos, tentam fazer os bota fora, elas tentam, de uma certa forma, agilizar de receber essa mercadoria, esse resíduo que está sendo descartado. Mas mesmo assim a população pega... a nossa cidade aqui passou por um tempo que era pontos viciados de descarte. A pessoa simplesmente contratava alguém que jogava o lixo na rua. Então, quer dizer assim, isso de alguma forma ou de outra vai para, na hora de uma chuva, cai nas nossas galerias, que acabam indo para os rios e acaba poluindo. Uma outra coisa também é o nosso crescimento, né? O nosso crescimento foi... Somos muitas, né? As cidades, os grandes centros, acabam crescendo de uma maneira tão grande que eu falo assim... por isso que eu falo que a parcela da culpa nossa de tentar minimizar esse impacto é muito importante, porque você precisa entender o seguinte, quando a empresa de saneamento vai fazer uma expansão de uma rede, ela precisa passar pelo projeto dentro da empresa, mostrar-se dentro da empresa que esse projeto é viável e é de importância, então isso pode demorar um ano para que entre na pauta do orçamento, que entre para o orçamento do ano seguinte. Aí nós já perdemos um ano. Aí vai entrar para o orçamento vai ser aprovado agora, até o final do ano aprova. Aprovou nesse ano, então no ano seguinte você pode fazer o projeto. Aí você vai fazer uma licitação para o projeto, demora mais 2 anos. Aprovado o projeto, está tudo ok, está com dinheiro com orçamento,
Aí entra com a licitação, quer dizer, só já foram 5 anos, o densamento populacional nosso já fugiu do nosso controle. Então, essa questão é uma questão assim, são políticas públicas integradas com a população. Isso precisa ser feito sim. Seul é um exemplo, hoje as pessoas, você consegue ver os vídeos na internet, o rio hoje a água é transparente, a pessoa consegue fazer um piquenique eles fizeram decks, dentro do rio, onde você consegue fazer um piquenique, ficar apreciando a natureza de uma área que era extremamente poluída, pior que os nossos rios. Então, tem jeito? Tem. Dá para fazer, Dá para fazer. Aí a gente falou de poluição, não tem como não falar do lixo. E a gente se acostuma com a coleta que é feita na porta da nossa casa, né? Tem dias certos, tem horários. Isso também tem que ser respeitado, né? É um crime ambiental ou não chega a ser um crime ambiental colocar o lixo para fora em dia que não passa o lixeiro naquele dia da rua, não tem coleta naquele dia? Como que funciona isso? Não. Porque a gente vê, às vezes, o dia da coleta, vem aquela chuva e todo o lixo é levado embora. Não tem como... É considerado como crime ambiental a poluição. Qual tipo de poluição? Qualquer uma que venha destruir o meio ambiente, ou seja, esses descartes irregulares, por exemplo, é um crime ambiental. Um caçambeiro que joga na rua é um crime ambiental? Você jogar os seus resíduos dentro de um terreno é crime ambiental? Agora, quando você põe seu lixo fora de horário, é uma questão de bom senso. Perfeito. Uma questão de bom senso. Mas é o horário que eu tenho, mas é o horário que pode vir a chuva, nós usamos... Por que há um tempo atrás tentou-se bloquear o uso dos saquinhos como lixo? Não é pelo fato de você economizar dinheiro no supermercado, não é isso, gente. É que o saquinho do supermercado, ele na hora da chuva, ele vai embora, ele vai entrar na galeria. Já um saco de lixo... Maiores, não entram na galeria, ele para na boca de lobo. Então, quer dizer, ela não entra. Já os saquinhos, dependendo do tamanho do saquinho, elas vão entrando. Mas eles continuam sendo vendidos, né? Apesar de não serem mais de graça. Já a gente fala sobre isso. Bom. Tá? Já a gente fala sobre essa questão. Vamos atender o telespectador que está na linha, tem pergunta para o doutor. É o João, que fala conosco aqui de São Paulo. Oi, João, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo à consulta ao doutor, fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Doutor, onde meu pai comprou um terreno, já tem algumas construções. Porém, quando ele colocou a máquina, ele fez ele raspou o local para poder construir. E foi considerado como área mananciais, só que então ele não sabia. E ele foi multado por isso. Eu gostaria de saber com essa nascente, que já com a população que mora, se é viável construir e se pode construir no local, porque uma vez já fomos multados. Eu gostaria de saber se pode dar uma continuação ou não. Se seremos multados novamente, se teremos que concluir com a lei ou tirar um documento para que possa concluir essa construção. Na verdade, você fez a terraplanagem, né, no terreno, né? Sim. Na verdade, não é que... Tem áreas que realmente você tem uma limitação por estarem consideradas chamadas áreas de APP, área de manancial, APP, áreas de proteção permanente, né? São áreas ainda com formação de vegetação nativa, então existe uma restrição. Mas o que eu falo é o seguinte, não é que você não pode construir. Você tem que, para fazer esse procedimento, você tem que pedir uma autorização para o órgão ambiental local, por exemplo. Na prefeitura local, por exemplo, na Secretaria do Verde, você pode ir pedir essa autorização. Você apresenta teu projeto que você quer construir no seu terreno, eles vão dizer qual é a porcentagem de terreno que você pode usar ou não, entendeu? Porque se você continuar fazendo sem autorização, você poderá estar incorrendo em crime ambiental e também multas. Então, o correto era, se você não tiver a prefeitura... aqui em São Paulo mesmo? Ele não está mais na linha, mas eu acredito que sim. Se não for São Paulo, você vai na secretaria. Se a cidade onde você está não tem... Terreno em Minas Gerais. Minas Gerais. Se a tua cidade onde você está não tem a Secretaria do Verde
pegue o órgão ambiental estadual, que ele te libera. Você faz uma consulta. O ideal é sempre, quando você comprar alguma área, fazer uma consulta prévia ambiental. Nessa consulta prévia ambiental, você vai levantar tudo que tem na sua propriedade e tudo que você pode fazer. Legal. Aí você consegue ter uma ideia do que, olha, eu posso construir 50%, 70%, 100%. Você entendeu? Porque aqui Antes mesmo de comprar, já dá para fazer essa análise, né? Hoje é vital. Tá. Hoje está acontecendo muito em questão de pessoas que compram até loteamentos mesmo, condomínios no interior de São Paulo, no interior do estado ou no interior do Brasil. Você acaba comprando e você acaba esquecendo que existe esse regramento. Então, antes de comprar, faz um estudo prévio ambiental. Não é caro, é uma coisa assim, até para uma segurança para você. Vale a pena, porque aí você vai saber se realmente o que você vai poder fazer e qual o procedimento que você tem que fazer. Obrigada, João, pela sua pergunta. Importantíssima. Muito importante. A gente não pensa isso, né? Às vezes você faz um planejamento, você achou aquele terreno e ele, na sua cabeça, vai servir para fazer determinado tipo de construção e aí não consegue. Até mesmo uma árvore num terreno. Isso acontece muito com as construtoras, né? Então, quando compram para construir um empreendimento... muitas ficam paradas um tempão. Isso aconteceu numa região que eu conheço, ali perto da casa da minha mãe. Ficou um tempão para conseguir a liberação, porque para construir eles precisavam ter a liberação para retirar algumas árvores. Não sei se isso foi possível fazer, mas quando pode tem que fazer uma compensação também. Exatamente. Existem duas situações. Existe o TCA, que é Termo de Compensação Ambiental, e ele é prévio. É no caso do João. Ele pega o terreno, ele vai na secretaria ou no órgão ambiental e fala, eu quero construir essa casa nesse terreno, eu posso? Aí eles vão analisar e vão falar assim, pode, mas você tem essas árvores que você tem terreno, você vai ter que transportar ela para cá, fazer uma compensação ambiental e vai ser lavrado um TCA, um Termo de Conduta Ambiental. Aí você vai fazer a tua construção bonitinha, seguindo as recomendações da secretaria. Terminou a construção, você mostra como foi encerrada a atividade, como foi feita a construção, bonitinho, acabou, tirou a habite e fechou. O outro é como você não pede autorização e você vai lá e constrói. Aí você tem um TAC. O TAC é um outro instrumento, é um termo de ajustamento de conduta. É quando você já fez o dano. Então, na verdade, aqui você já tem um peso da multa, você já tem um peso da compensação. Aqui você vai ser obrigado a compensar o dano que você ocasionou. E pode não conseguir o habite? Se você cumprir o TAC, sim, mas aí a mão já está um pouco mais pesada, né? A mão vem mais pesada. Porque não pediu autorização. Exatamente. E às vezes você cometeu um crime... Vamos dizer assim, existe uma questão nos cerrados, existe uma questão de Mata Atlântica, que elas são protegidas por lei. Então, aí você tem uma restrição muito grande. Então, aí você pode ter uma mão mais forte, entendeu? Então, por isso que assim, o TCA é antes e o TAC é depois. Então, tenta sempre fazer por aqui, por esse termo de conduta ambiental, que ele é prévio, então você consegue se flexibilizar mais. Sempre peça autorização para tudo, gente. Tudo você precisa de autorização hoje. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho o doutor continua explicando para a gente. Essa questão das árvores é muito importante. Tem muita árvore se enfronhando no meio dos fios de alta tensão. É algo que foge do controle de quem mora na rua, né? Então, naquela rua, de repente, tem 2, 3 árvores. Isso coloca em risco até mesmo os carros, as pessoas, a própria construção. Já o doutor fala para a gente o que fazer, porque eu já ouvi muita gente dizer que entrou em contato com a prefeitura e está esperando até hoje. E as coisas podem acontecer, acidentes podem acontecer, algo ali que já estava meio... previsto, né? Antes da gente ir para o intervalo, eu vou convidar a dona Eliana para dar uma super dica do Shopping do Povo. Olá, Denise! Esse é o momento daquela dica especial do Shopping do Povo para vocês. O livro de hoje, Maridos e Pais, é para todos vocês que desejam ser um marido exemplar, um pai de acordo com a palavra de Deus. Aqui diz, redescubra o propósito do Criador para os homens. Então, esta é uma leitura específica para você, esposa, dar para o seu marido, para você presenteá-lo e até mesmo para você, marido, adquirir para aprender com a palavra de Deus como ser este homem
de Deus. Esse livro está aqui no Shopping do Povo, na Avenida São João, no número 815, próximo à Estação República do metrô. Também no nosso Televendas 0 Prestadora 21 2141 5100 e no nosso site spovo.com.br. É isso aí, Denise. Essa foi a dica do Shopping do Povo e continua aí com você. Muito obrigada, dona Eliana. No próximo bloco, a gente fica por dentro de tudo sobre os crimes ambientais. Nós vamos falar mais sobre a poda de árvores também. Você que está em casa tem dúvidas, tem perguntas, quer saber? Ligue para cá. 0 Operadora 11 3337 5886. Até já. Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor tem tema jurídico, crimes ambientais. Aproveite para fazer a sua pergunta. Você que está em casa pode ligar para cá, 0 Operadora 11 3337 5886. Ligue e faça a sua pergunta. Doutor Alessandro Azzoni é meu convidado. Ele é especialista em direito ambiental, advogado, vai explicar tudo para nós, está explicando tudo para nós. Realmente é um tema muito amplo. Muito, tem muitos detalhes. E está no nosso dia a dia, faz parte do nosso cotidiano. Andar na calçada a gente já percebe. Só respondendo uma questão que eu esqueci de falar para o João. Se foi embargada, colocaram um embargo. Embargo quer dizer assim, a propriedade está fechada. Enquanto você não resolveu o problema, e se você adentrar, você teve uma quebra de embargo. Ou seja, você é multado além da multa que você já tem, vai quebrar a multa de quebra de embargo. Então, resolva primeiro com o órgão ambiental antes de você entrar na propriedade de novo ou fazer qualquer modificação dentro. Porque, como ela é embargada, o que quer dizer? Ela está fechada. Eu só posso fazer depois que eles me autorizarem a fazê-lo. Se eu entrar ou fizer alguma coisa, pode ser considerado como quebra dessa decisão. Tá? Só para ele tomar cuidado, para não tomar uma outra multa. Legal. E aí eu lembrei de uma outra coisa aqui também que é super importante, que é fazer uma averiguação antes da gente comprar esse terreno, ou enfim, essa propriedade. Se ela estiver embargada, não pode vender ou pode? Não. Tá. Não. Toda propriedade ela tem que estar desimpedida, tá. A não ser que você saiba do embargo e queira comprar com deságio, aí é uma questão de você estar assumindo o risco. Isso é importantíssimo que você falou. Vamos dizer assim, Por que eu falei que quando você migra para o direito ambiental, você migra para um direito diferenciado? Porque no direito, por exemplo, do trabalho, você responde às leis do trabalho e ao processo do trabalho. No direito civil, você vai pelas normas do Código de Processo Civil. Penal é crime. No ambiental, você responde pela tríplice responsabilidade. Você responde penal, você pode ir preso, administrativamente, que é a multa que você toma, e a recomposição do dano ambiental. Só que, assim, existe uma questão que é a prescrição, né, que a gente fala, que é a perda do direito do Estado de punir, né? Ele pode prescrever por exemplo, se você tem 4 anos de um crime, pode prescrever em 8. Então, você não responde mais por esse crime. A mesma coisa da multa. O órgão público ele tem 5 anos para te autuar e 5 anos para te cobrar. Ele não fez nesse período? Morreu. A recomposição do dano ambiental é permanente. Pode demorar 1 ano, 10 anos, 100 anos, 50 anos, quantos anos for. Não precisa. Exatamente. E fica chamado, que a gente chama no direito, próprio terreno, ou seja, para o dono, quem estiver na propriedade. Se você comprou, você é o 10º proprietário e tinha um dano ambiental lá atrás, você vai assumir essa responsabilidade. Por isso que essa análise prévia é importantíssimo, para você saber o que tinha antes, como estava a área, porque de repente você está comprando uma coisa que você acha que vai ser o sonho da sua vida, vai se tornar o pesadelo da sua vida. E aí a pessoa está comprando, ela está com toda a boa fé, a gente imagina, né? Exatamente. E aí comprovando que ela fez toda essa pesquisa e de repente
é algo que possa proteger nas mais diversas esferas, né? Sim, Porque sim. tem gente que coloca, de repente, quer vender o imóvel, mas ele está preso numa dívida, ele é garantia numa dívida. Exatamente, é a né? mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Perfeito. Então, na mesma forma que você estuda para ver se ele não está preso, questão tributária, questão financeira, faz o passivo ambiental. Perfeito. Porque hoje se tornou um grande mercado. Por quê? Você pode comprar uma área passível de contaminação, mas com deságio. Então, pode ser interessante, mas o que você não pode é comprar com preço de mercado uma coisa que está com dano ambiental, porque vai ficar para você. Não é que você fica com prejuízo, você pode entrar com uma ação de regresso com o causador do dano, e deve, porque não foi você que causou, mas a recuperação perante os órgãos vai ser de quem tiver na propriedade. Perfeito. Por isso que é importantíssimo o que você falou. Perfeito. A gente falou das árvores, né? Poda de árvores, e isso é tema recorrente, pergunta que sempre tem em conversas até informais, as pessoas acabam relatando que tem esses problemas. Eu recebi uma pergunta aqui e acho que dá para a gente responder para outras pessoas. A pergunta é a seguinte: no terreno da casa da pessoa que está perguntando, tem um coqueiro que tem mais de 20 anos. Ele é muito alto e quando chove, venta muito, ele balança. A família tem medo que ele caia ou quebre, né? Então pode causar um acidente. Pode cortar esse coqueiro? Simplesmente ir lá e cortar o coqueiro? Há um tempo atrás até podia, hoje não. Hoje eu aconselho que não. Por quê? De repente, esse coqueiro é nativo. Vamos falar assim, nós estamos falando no nível de Brasil. De repente, esse coqueiro ele é nativo da região e você tira uma árvore nativa, aí você comete um crime ambiental, uma multa pesada. Então, assim, sempre peça autorização para retirada. Aí vocês vão falar assim, mas demora muito, já pedi, já demorou. Eu vou explicar o porquê que demora esse processo. Quando você faz um pedido aqui em São Paulo para a Prefeitura Regional, quem assina o processo é o prefeito regional. Então, ele manda o agrônomo, 1 ou 2 agrônomos para terem laudos diversos, para saber se a árvore está com integridade, se não está, se ela está causando risco, se não está, se é só um mero... por incrível que pareça, tem muita gente que quer tirar a árvore porque ela faz sujeira na calçada, ela não quer varrer. Mas outras realmente têm o risco. Está destruindo a calçada, está rompendo o cano. Aí o agrônomo vai até o local e faz. Ele faz um laudo que é anexado ao processo. Em cima desse embasamento técnico, o prefeito regional assina a autorização de retirada. Ou não assina. Por quê? Porque se um dia essa árvore era considerada um patrimônio, ou alguém entrar com uma ação, ou o próprio Ministério Público sair cobrando, quem responde criminalmente pela remoção dessa árvore é o prefeito regional. Por isso que demora. Porque, infelizmente, alguém responde por retirar dessa árvore. Então, por isso que ele é mais demorado. Só que agora vamos imaginar assim, concordo, é muito demorado. Eu acho que a cidade de São Paulo comporta uma contratação muito maior de agrônomos para que faça... Até veio uma legislação de que se você contratar um agrônomo, que ele atestar que a árvore, você pode fazer a remoção com esse laudo do agrônomo. Mas o agrônomo precisa assinar, porque ele vai ser o responsável. Exatamente. Entendi. Ele vai responder por essa árvore se um dia for provado que ela estava perfeita. E hoje, por incrível que pareça, você pode ser multado sem sair de casa. E sem ninguém ir lá na tua casa. Se você pegar o Google, aquele Street View, tem uma reguinha ali de que muda de anos. Para você comparar. E cada vez que o carro do Google passa, ele vai registrando e vai atualizando. Então, por exemplo, você já tem lá naquela, bem em cima assim do quadrinho lá da tua página. Já tem histórico, né? É verdade. Você vai vendo lá, tem 2018, 17, 16, 15, 10, você vai voltando. Aí você volta no tempo, aí de repente tinha uma árvore, de repente não tem mais. Então, o próprio laudo do Google serve como prova da remoção. Então, toma cuidado. Isso serve hoje para muitos órgãos ambientais estão usando isso como ferramenta, porque você tem essa questão do diagnóstico. Eu falo, tem um exemplo muito legal para vocês que quiserem fazer. Se vocês pegarem esse Google Street View, na esquina da Paulista, virado assim perto da Fiesp, virado para aquele shopping Cidade de São Paulo,
e colocar bem naquele ângulo e você voltar, você vai voltar na Mansão Matarazzo. E você vai ver que aquelas árvores e aqueles coqueiros estão na mesma posição como estão hoje. Elas foram mantidas na íntegra. É muito legal de ver, porque você só muda, você enquadra o posicionamento. Tudo mudou, e elas continuaram no mesmo lugar. Isso é uma questão da compensação ambiental que eles falavam. Então, é importante? É importante. Legal. Excelente. Agora, às vezes a questão não é tirar a árvore, é fazer uma poda. Nem a poda não pode fazer sem autorização? Pode. A poda você pode. Que a legislação fala assim, poda acima de 25% na copa. Então, aí você vai lá e faz aquela poda que fica só o cotoquinho. Né? Aí é mutilatória. Então, você pode fazer a poda reparatória, sim, desde que você não tire mais do que 25%. Mas como que eu vou saber que é 25%? Registra em foto, com data, bonitinho, tira o que você tirou, registra tudo, porque se você tiver uma autuação, você tem como fazer defesa. Então fica assim, você pega como ela estava e como que você tirou. Então hoje é muito importante. Acontece que às vezes é difícil da própria pessoa fazer essa poda, porque os galhos que precisam ser removidos ou podados estão no meio dos fios de alta tensão, dos cabos de alta tensão. E aí realmente, para não provocar um problemão, você acaba chamando a prefeitura para fazer isso. Pode chamar a prefeitura ou não precisa contratar o serviço? Não, nesse caso você pode chamar até a Eletropaulo mesmo. Aqui, na verdade, em São Paulo é Eletropaulo, mas em outros estados tem a companhia de luz. Eles são responsáveis porque o que acontece? Eles desligam a rede para evitar, quando vocês observam o que eles estão fazendo, eles desligam a rede, então não tem risco nenhum. Lembre-se que está passando lá mais de 3.000 volts lá em cima, gente. Pelo amor de Deus, avise a empresa local, se tiver alguma obstrução de cabos, eles vão no local e eles mesmos fazem a poda, tá? Não vão vocês querendo mexer com isso por causa do risco elétrico, tá? Faça as pequenas podas, aquelas que estão longe dos fios, mas nunca ponham perto da rede elétrica. Deixa que a própria empresa de energia, ela mesma já está acostumada a fazer isso. Demora um pouco porque ela tem que fazer um provisionamento de desligar a rede local. Então, às vezes, ela precisa pegar num sábado ou num dia onde ela desliga aquele ramal todo, aí ela já vem podando todas as árvores que estão na linha, né? Você falou dos agrônomos, né, que a gente comportaria muito mais profissionais trabalhando, né? E tempos atrás eu li uma reportagem, assisti alguns vídeos de pessoas, especialistas, andando pela cidade de São Paulo e identificando várias árvores que já não têm mais vida, né? Então, que poderiam ser retiradas do lugar, que poderiam dar vida a outra muda para, né? Então, ter mais verde na cidade, serem substituídas e isso não acontece. Muitas têm aquelas raízes já muito saltadas no asfalto, às vezes adentrando até a pista, né? A rua mesmo, não ficou só na calçada. O que pode ser feito a respeito disso, doutor? Infelizmente tem que ainda aguardar a prefeitura. O que aconteceu foi que algumas cidades, principalmente São Paulo, um exemplo de São Paulo, na década de 20, 30, a pessoa viajava para a Amazônia e trazia um pau-brasil e plantava na tua porta. Ele ia para trazer um jacarandá e colocava na sua porta. Não são árvores nativas da cidade. Então, realmente, ela vai virar uma coisa monstruosa. Ela vai arrebentar a tua calçada. Ela vai crescendo porque ela foi feita para ser colocada no campo. Então, a prefeitura de uns anos para cá, já faz acho que faz uns 5, 6 anos, ela está substituindo por árvores nativas. Então a gente está vendo muito a questão do IP voltando, porque elas são nativas e a raiz dela, ela não é aquela raiz que vai se espalhando, rompendo os encanamentos. Porque hoje nós temos uma realidade diferente na cidade. Nossa calçada, debaixo dela passa luz, passa internet, passa algumas, né, eu acredito que isso seja o futuro, logo nós teremos tudo aterrado, mas passa água, passa luz, passa esgoto, então quer dizer assim, então não dá para você colocar qualquer tipo de árvore que ela vai estourar. Um exemplo disso foi a proposta de tirar todos os ficus da cidade. Por quê? O ficus,
ele é uma árvore extremamente inteligente, ela vai aonde tem água. Então, se você olhar assim um ficus, ele entra dentro da galeria fluvial, para trás da água, ela vai escavando, ela estoura o sistema de água da Sabesp, ela estoura o esgoto, ela vai aonde tem água. E ela se torna uma árvore muito grande. Então, ela foi até, na época do governo, se não me engano, no Kassab, ela foi dada a ordem de extinção dela, de ser removida por outras árvores. Pelo transtorno, exatamente. né? Então, e pode ser substituída, né? Pode. Quando você tem uma questão assim de uma lesão, por exemplo, assim, ela realmente está danificando, a raiz está alta, está estourando encanamento, estourando calçada, estourando... como chama, pavimento, que é a própria via, né, do asfalto. Aí dá para fazer, é o caso daquelas falsas seringueiras que a gente tem aqui em São Paulo, que elas crescem, ela começa a ocupar parte da rua, parte da calçada, ela vai invadindo. Aí chega um ponto que você tem que deixar ela não é nativa, então você tem que deixar ela, a calçada livre e as ruas calçadas. Demora um pouco? Demora, mas só que é uma questão assim. Você vai falar assim, mas e a questão de segurança? Se uma árvore dessa tiver para cair, o que acontece? Você tem duas saídas, ou chamar a Defesa Civil ou chamar o próprio bombeiro. Quando o bombeiro constata que realmente há um risco de queda, que vai causar um dano a alguém, ele remove ela na hora. Então, você não tem risco nenhum, você não responde por isso. Quem vai fazer essa retirada vai ser por ocorrência dos bombeiros e por causa da Defesa Civil. Então, fica tranquilo nesse ponto. Então, mas a árvore vai cair com quem eu chamei a prefeitura, nesse caso, você pode acionar os bombeiros e a Defesa Civil. Claro que eles vão avaliar se existe esse risco mesmo, e aí eles fazem retirada por conta deles. A telespectadora mandou pergunta aqui, achei bem interessante, porque recebi mais de uma pergunta nesse sentido já. Ela manda por mensagem particular, não vai ser identificada. Churrasco e lixo queimado podem ser considerados poluição? Ela conta que ela tem problema com o vizinho, que decide fazer churrasco, faz uma fumaça enorme, atrapalha, faz mal a ela, mas como é uma coisa cultural, todo mundo acha que é normal, só ela que se incomoda. Outra pergunta é sobre queimar o lixo, que ela acha um absurdo, nunca sabe para quem denunciar e a quem procurar. Então, queimar lixo é um crime ambiental, é uma poluição, realmente coloca em risco. Aí você pode ligar ou para a Polícia Ambiental ou para a própria Guarda Civil Metropolitana também, que ela pode fazer essa ocorrência. Ainda mais se for fácil identificar quem está fazendo. Isso é um crime ambiental, pode ser feito, queima de lixo. Agora, a churrasqueira é uma questão do bom senso de pedir para o vizinho fazer uma chaminé maior, alguma coisa nesse sentido. Eu já tive ocorrências no escritório de pessoas, por exemplo, que estarem no lado de um restaurante que tinha grill. Não pode, aí é crime ambiental. Porque quando você faz todos os dias aquela questão, você tem que ter filtro, você tem que... A estrutura toda, né? Então, nesse caso, você pode denunciar. Tem os órgãos de defesa aqui, aqui são os DGDs, né, que fazem essa fiscalização, denuncia na secretaria mesmo, ambiental, eles vão lá por causa de poluição, realmente ela pode. Mas quando por exemplo, ela deve ser uma coisa esporádica, de vez em quando, então se fosse todos os dias, ela poderia até denunciar. Mas como é esporádica... A gente espera o bom senso. Se não for o bom senso, o juiz uma açãozinha lá de obrigação de fazer alguma coisa, o judiciário tem dado as ações favoráveis, ele é obrigado a se manifestar, a fazer. Porque às vezes você vai ficar discutindo, não adianta, não perca tempo, não cai nessa de discutir com o vizinho, às vezes não vale a pena. É verdade. Vamos falar um pouquinho, você falou desse patrimônio genético, né? Dentro dele está a questão dos agrotóxicos, tão discutida hoje? Sim, porque, vamos dizer assim, não todos, mas aqueles que modificam, que podem causar uma modificação no código genético de alguma espécie, que seja um inseto, que seja algum parasita, alguma coisa, você estaria colocando em risco, sim. Essa questão do patrimônio genético é muito interessante, porque, assim, você pode dizer que não te atinge. Mas vamos dizer assim, eu sou produtor, quero comprar um milho, não vou falar do milho, vamos falar antes do milho, da soja. Hoje, se nós pegarmos a soja transgênica,
Ela tem o formato de uma soja, mas ela não é uma soja. Por quê? Qual que é a diferença de um organismo geneticamente modificado e um transgênico? O geneticamente modificado, você coloca algumas, por exemplo, o morango, por exemplo. O morango é um geneticamente modificado, ou seja, ele é mais resistente a alguns fungos. Mas se você pegar o DNA dele, é o mesmo do morango. Ele só tem tipo umas vacinas, vamos dizer assim, que mudou, ele ficou mais forte. O transgênico, o que eu faço? Eu pego o DNA dele, vou tirando essa parte, tirando essa e vou colocando novas. Agora, quando eu modifiquei isso, ela é soja? Não mais. E o que pode acontecer numa dessa? Numa florada, as abelhas podem levar essa florada para uma soja normal e modificar aquela genética. Você pode fazer uma mudança genética naquela nova. Normal, na né? normal. E aí, de repente, você pode ter a extinção de uma espécie natural. É gravíssimo essa questão dos transgênicos, do geneticamente modificado. Não, é mais fácil, nós vamos aumentar a produção. Não, não é. Teve um caso que eles tinham desenvolvido uma cana que ela era mais grossa e 2 vezes o tamanho e foi proibida. Não deixaram porque ela ia praticamente modificar todo o sistema. Cada animal tem a sua função, né? Exatamente, porque pensa assim, nós temos uma polinização pelas abelhas. As abelhas vão na florada, elas pegam esse genético e levam a sementinha para uma outra que não está modificada. Aí você vai ter uma espécie que você não sabe o que é, porque ela não é aquela que você modificou. Então você acaba perdendo o controle do que você tem dentro do seu país. Então, por isso que a gente ouve falar muito no celeiro nos Estados Unidos, eles têm o celeiro de sementes, aqui a Embrapa também tem, para se um dia você perder o padrão de uma soja, você tem de onde tirar ela novamente, recuperar. Então, nós temos todos os grãos arquivados, porque se um dia a gente perder o padrão por causa da genética, a gente pode tentar recuperar. E tudo isso é certificado? Sim. Doutor? Tudo certificado? Tudo. Existe dentro do direito ambiental alguns princípios da prevenção e da precaução. Ambos são muito levados em conta nessa questão. O da precaução é quando você realmente tem uma situação de que você tem um dano ambiental e você sabe como contê-lo. E da prevenção é aquele assim, não existe ainda uma tecnologia que vai recuperar esse dano, então você proíbe. É a mesma coisa nessa questão dos transgênicos. Existe um órgão dentro do Ministério do Meio Ambiente que cuida só dessa parte, a CMBio. Todo o processo tem que ter, para eu produzir um milho transgênico, um morango transgênico, um organismo genético modificado, eu tenho que fazer a mesma coisa de um licenciamento para uma obra. Eu tenho que ir lá fazer uma licença ambiental, pedir autorização, colocar quais são os danos, o que isso pode ocorrer. Eles vão fazer o estudo e vão me liberar se eu posso a licença ambiental para eu produzir determinado produto. É o mesmo controle. Quem o fizer sem, está cometendo um crime ambiental. Então, é muito perigoso isso. A gente fala, não, mas não é. Não, é muito perigoso porque você pode fazer uma modificação, você pode perder o padrão e você não tem mais o controle do que você produz. Porque mesmo os agrotóxicos que são utilizados, né, eles são liberados também para esse uso. São. Então, há um controle. Sim, tem que ter o controle dos órgãos. Até estava tendo agora a lei dos agrotóxicos, que foi muito discutida. E a questão da discussão dos agrotóxicos foi a seguinte, não era só você autorizar os que já tem, mas era o que tem de tecnologia nova, porque as tecnologias novas modificam esses aqui. Porque conforme a tecnologia vai vindo, ela vai caminhando, muitos desses componentes eles já são descartados porque não se usa mais. Então, quer dizer, pode vir coisas novas e outras coisas que não sejam tão danosas. O mundo está buscando, por exemplo, alternativas. E uma delas é a nossa mesmo. Nós começamos a ter o hábito de consumir produtos orgânicos. Está crescendo a produção de orgânicos que está indo contra a lei do agrotóxicos. Então, eu até comentei na época que estavam discutindo essa lei de agrotóxicos, eu falei assim, a própria população de um tempo aqui vai começar a fazer isso. Os orgânicos vão crescer de tal maneira que esses daqui, eles vão ter que parar de usar agrotóxico para
poder acompanhar. Agora, o que muita gente falou sobre a lei dos agrotóxicos é, não deixa autorizar porque vai ter mais agrotóxico. Não é isso, então? Não, todos os agrotóxicos, não é uma coisa assim, não é uma coisa desenfreada. Existe um controle, a compra, depois o descarte. Não é uma coisa só de você... É que vai liberar qualquer agrotóxico. Não. É tem um rol, tem a um rol possibilidade de vir coisas novas e menos prejudiciais também. Sim, tem lógico, todo agrotóxico existe componentes pesadíssimos. Então, assim, a preocupação nossa é do que nós vamos consumir. Porque, assim, eles são pesados, eles têm metais pesados. E o metal pesado, ele fica no alimento e você vai consumindo, ele vai se depositando dentro da gente. É por isso que não existe uma correlação. Eu posso até falar uma besteira, mas por que hoje nós estamos tão tendenciosos a ter tanto câncer? Por que a gente tem existe essa crescente dessa doença? Porque pode ser uma questão do que a gente está consumindo, da vida que nós estamos levando, as exposições de radiação, sim, de celulares, de transmissão, tudo. A gente pode estar sendo vítima de nós mesmos. Em questão essa dos metais pesados, eu acho que é uma questão que acho que mais pega a questão dos agrotóxicos. Mas lembrando que, assim, para você comprar agrotóxico, você tem que ter autorização, você depois tem que fazer os relatórios de onde você usou, o descarte desses vasilhames. Também tem restrição, né? Exatamente. Não é uma coisa assim que você vai comprar. Claro, lógico, que o ideal seria não usar, lógico. Ninguém está defendendo o uso de agrotóxico, não é isso. Mas eles são autorizados para serem utilizados. Sim. Mas vamos pensar assim, a população já está fazendo a sua parte. Aumentar o consumo de orgânicos. Olha como aumentou a questão dos orgânicos. Hoje você vai no mercado, você prefere levar o orgânico do que levar o normal. Sim. Então, porque a questão do preço já melhorou muito? Já. E tem alguns alimentos que a gente sabe que absorvem mais o agrotóxico, então realmente vale todo o investimento que se faz, né? Então você acaba naturalmente substituindo. Claro. E tem alguns países até que percebem a utilização de agrotóxicos, não compram mais. Então você vai ter que atender esse público. Exatamente. A ideia é essa, né? Então, legal. A Mari está na linha, fala conosco aqui de São Paulo. Oi, Mari, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor, fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Eu queria saber o seguinte, aqui no Ipiranga tem muitas árvores, eles replantam tudo, só que depois eles não conservam ela, então encheu de cupim. Acontece que o cupim, ele invadiu todinho o meu apartamento. Ele costuma, geralmente, visitar a gente, aqui os cupim, em novembro. Aí, a prefeitura, eu consegui, depois de 12 anos, eles podarem, só que ficou uma árvore com cupim. Ficaram de vir até hoje e não vieram. Agora, acontece que foi mais ou menos em setembro, foi quando eles podaram, em novembro eles vieram menos. Só que os meus móveis ficaram todinhos com o cupim, porque eles entram, invadem a gente tudo. Agora eu queria saber quem que vai agora, esse prejuízo que eu tive, quem que vai pagar? Excelente sua pergunta, Mari. Muito obrigada, viu? Doutor, como é que a gente ajuda? A gente sabe que cupim, um pedacinho só infestado é suficiente para... Nós temos uma questão da praga urbana, né, que eu tenho. Nós temos os cupins, desde o cupim que come até o cimento, né, que hoje foi o que eu falei, nós fomos criando certos tipos de pragas, né? Por exemplo, não é só o cupim hoje, nós temos o urubu, as pombas, nós temos os ratos, escorpiões, baratas, o cupim. O cupim, ele já ele precisa de celulose. O que é celulose? Papel. Então, ele vai entrar dentro das construções, atrás. Ele vai comer o concreto para chegar na celulose. Ele vai fazer o caminho. Então, infelizmente, a cidade é construída sobre a terra. Então, quer dizer, aquela parte próxima do Parque do Ibirapuera ou próximo de outros parques é natural. Então, quer dizer, você vai ter ele vai buscar a comida. Aonde está a comida? Aonde tem uma construção. Uhum. Ou numa própria árvore. Então, é uma questão de você provar. Por exemplo, dá para se recuperar, dá para entrar com uma ação contra a prefeitura? Até dá.
mas você vai ter que fazer o nexo, né, de que o cupim veio de uma infestação na rua. Então, essa prova fica um pouco mais difícil de você fazê-la. Porque ela pode ter vindo de um outro apartamento, ela pode ter vindo de uma outra casa. Não tem a não ser que você consiga fazer com a empresa que fez a descupinização, ela quebrou a calçada, ela achou o caminho, ela mostra que veio, da onde veio, então fica mais fácil. Mas ela vai atrás da celulose, não tem como. Até estou lembrando de um amigo meu que ele estava falando que uma vez na casa dele ele achou um rastro de cupim. E aí ele começou a buscar, achou o caminho. Quando ele viu, estava na garagem dele, debaixo de uns livros, ele abriu, tinha a rainha. Ele falou, tinha uma rainha, era muito feia. Ele falou, era muito feia. Então, mas ele falou, estava dentro dos papéis dos livros que estavam na garagem, por exemplo. E, infelizmente, ela vai atrás da celulose. Nesse caso, eu acho que você pode fazer tanto para a prefeitura, e se o risco estiver muito forte, o risco de você perceber que ela está oca, chama a Defesa Civil e os bombeiros. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo? No próximo bloco, o doutor Alessandro Azzoni, que é advogado, especialista em direito ambiental, continua esclarecendo tudo para nós. A gente volta já. Nós estamos de volta hoje com o tema jurídico, crimes ambientais. Quem tira as nossas dúvidas é o advogado especialista no assunto, o doutor Alessandro Azzoni. Ligue para cá, faça a sua pergunta, 0 operadora 11 3337 5886. Também pelas redes sociais, facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque. Lá no meu Instagram também, espaço aberto para você mandar a sua mensagem. Quando você não quiser ser identificado, é muito fácil, não precisa nem pedir. Mandou por mensagem particular, eu já não falo o seu nome. @Denise Luque lá no Instagram também. Doutor, vamos falar um pouquinho dos orgânicos. Alimentos orgânicos, a venda cresce demais a cada dia. Com a questão da lei dos agrotóxicos, eu acredito que vai crescer ainda mais. As pessoas enxergam, né? Na verdade, tem várias feiras livres só de produtos orgânicos hoje. Muitos produtores vendendo também aquilo que tem. Quando a gente diminui o desperdício, porque existe muito desperdício de alimento, né? É possível investir, se você comprar só aquilo que você pode usar, é possível comprar o orgânico. Sim, é. Né? É uma questão muito assim, o cuidado que eu falo é que assim, cria-se a onda dos orgânicos, não que seja uma onda má, não, é uma onda benéfica. Sim. Só que nesse meio do caminho entra aqueles oportunistas. Então, nós temos que tomar cuidado como consumidores dos oportunistas, porque ele vai colocar um produto que o custo é baixo por causa dos agrotóxicos, vai mudar a embalagem e falar que é orgânico. Então, só o título de orgânico não se faz valer. Então, é importante que você tenha essa consciência. De repente, você está achando que está consumindo produto orgânico, só por estar lá, produto orgânico, não é que seja orgânico, ele precisa de uma certificação, não é uma coisa simples assim. Precisa ser atestado. Nós estávamos conversando aqui no intervalo, era sobre o projeto de lei que está na Câmara, né? Assim, que vai definir o que seria o produto orgânico. Se é permitido alguma dosagem de agrotóxicos, se não é. Ao meu ver, eu acredito que o orgânico é in natura. Ele não pode ter adição nenhuma na sua produção de qualquer tipo de componente. Perfeito. Ele tem que ser in natura, justamente para você produzir, até na adubação. Legal. Até na parte da adubação. No processo anterior. Exatamente. Você não pode usar um adubo industrializado, porque aí você pode ter alguns componentes químicos. Então, tem que ser, até nesse critério, você tem que levar em consideração, para que ele seja extremamente orgânico. Falam-se até produção de leite, queijo orgânico, onde o animal é alimentado tudo de forma natural, sem qualquer adição de ração. Então, quer dizer, existe isso, mas como que você vai ter essa certeza? Então, eu acredito que a discussão que esteja hoje na Câmara é justamente
criar alguma legislação para que se defina com razão o que seja orgânico. A certificação do orgânico é que é muito caro, né? Esse selo que está ali, que garante que ele não tem adição de nenhum agrotóxico, isso é que encarece o produto, né? Não é que ele encarece, é que são exigidas critérios de produção que vão deixar mais caro. Então, é isso que... É que nem quando você fala assim, eu quero fazer uma certificação de uma construção verde. Eu quero que a construção dos meus prédios hoje sejam todas seguindo a certificação LEED. Para isso sai caro. Não é que a certificação é cara, é que os níveis de exigência para se tornar sustentável e, no caso, os níveis para se tornar orgânicos são altos. Então, para você fazer uma produção, sai caro. Não é uma simples produção... Você vai ter que controlar mais o que você coloca os defensivos. Você não pode colocar defensivo nenhum. O tipo de adubação, tipo de controle, tipo de como você vai transportar. Então, tudo isso tem um cuidado maior e um custo maior que encarece. Então, por isso que a gente fala assim que a certificação é cara. Também eles perecem mais rápido. Com certeza. Ele não tem, por exemplo... eu sou da época que o morango era branco, mas era doce. Hoje eu como morango vermelho, mas não tem sabor de nada. Então, mas por quê? Porque às vezes o produto que fica dentro da geladeira assim, e não estraga absolutamente, ele parece que tá bom ainda por fora, né? E às vezes você compra e ele não tá bom mais. Porque ele já veio de uma escala industrial já adaptada para isso. Sendo que o orgânico, ele perece muito rápido. É como se você tivesse plantado no seu quintal e colhido. A ideia é essa. Só para vocês ficarem uma linguagem mais simples, pesquisem mesmo, olha no rótulo, vê se tem alguma certificação. Não vai só no embalo da palavra orgânico, porque às vezes você pode estar levando gato por lebre. Essa questão até está bastante ligado ao direito do consumidor, né? Exatamente. Porque às vezes os rótulos, e principalmente da questão dos alimentos, doutor, como precisa de mais informação e assim, fiscalizar, porque... As embalagens confundem o consumidor. Muito. A embalagem diz ali, querendo dizer que não tem gordura. Você vai olhar, o concorrente que não colocou aquela informação é o que não tem gordura nenhuma. E o que você está comprando, ele tem. E às vezes os selos são tão pequenininhos da forma como coloca. Bem minúsculo colocou a informação. E às vezes você olha e... É verdade. Então, questão de o que você tem que levar em consideração, coisas que são simples, mas sódio, açúcar, fora os outros componentes, se ele teve algum transgênico na sua produção, você precisa saber, porque você está consumindo, você não sabe o efeito que ele vai te causar. É verdade. Então, quer dizer, você tem que saber o que você está consumindo e a informação ela tem que ser de uma forma transparente. Os PROCONs têm brigado bastante nessa... E o IDEC também, o Instituto de Defesa do Consumidor, tem brigado muito nessa questão de conseguir algumas vitórias nesse sentido. Perfeito. Vou me preparar para dar um recadinho. Quando eu chego até lá, vamos falar um pouquinho da coleta seletiva do lixo, porque me parece que não é algo que acontece para todo mundo. Em outros países, não é tão simples quanto é aqui. Você falou de alguns postos, né, de coleta de alguns materiais especiais, enfim. Em outros países, a pessoa precisa levar as garrafas PET, as garrafas de vidro. E muitos desses pontos de coleta estão em mercado e eles te oferecem desconto, que é para te incentivar a fazer aquilo. As pessoas vão com sacolas cheias e pesadas até o mercado para fazer isso. Então, assim, é uma melhora, né? Você ajuda o meio ambiente e, em contrapartida, o governo te ajuda dando um desconto para você fazer as suas compras. Conta um pouquinho para a gente de como que isso pode ser eficaz aqui no Brasil e fora do país. Existe até coloração, até a cor do vidro muda na hora de você colocar se é aqui, se é ali, né? Então você coloca, faz direitinho como deveria ser feito aqui. O simples fato de separar já está ótimo, mas me parece que podia ser ainda melhor. Né? Nós estamos há um mês da ativação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eu acredito que essa vai trazer alguns benefícios muito grandes, essa política nacional. Ela foi prorrogada de 2014 para 2018 e a ideia dela justamente é você intensificar mais a coleta seletiva. Só por uma questão assim, algumas cidades não têm ainda a coleta seletiva. Mas existem os grandes centros de supermercados, eles já têm as suas cooperativas dentro dele.
Então, quer dizer assim, você pode fazer a triagem dentro da sua casa, separando o vidro, separando as embalagens recicláveis, e você vai ver que, por exemplo, assim, eu fiz na minha residência. Quando eu comecei a fazer isso na minha residência, eu tinha um saco de orgânico, que era um saco grande de orgânico, e um saquinho pequenininho para reciclados. Hoje é o contrário. Hoje o meu saco maior é de recicláveis e do orgânico se tornou pequenininho, porque são realmente aquela que não tem como você recuperar. O resto é tudo recuperável. Então, dá para se fazer isso, e se você não tiver isso dentro da sua casa, leva numa cooperativa, procura no site, na internet, as cooperativas próximas da sua residência ou nos supermercados. Todos os hipermercados possuem algum convênio com cooperativa, então você pode levar para lá que eles vão fazer a reciclagem. Eu tenho visto em alguns supermercados que, apesar por exemplo, no meu bairro, que é um bairro central, apesar de ter a coleta seletiva, todos os carros, quando eu vou no supermercado, estão abrindo porta-mala e levando para as cooperativas, dentro dos supermercados, apesar de ter a coleta seletiva. Ou seja, já se tornou como se diz? Um hábito, né? Um hábito. Então, quer dizer assim, faça isso também um hábito para você, porque você está devolvendo esses produtos para a produção novamente. O vidro é um deles. Em vez de você criar novos vidros, você faz ele voltar para a linha de produção. A ideia da reciclagem, na verdade, é você reintroduzir essa matéria de volta. Então, e fique atento, que agora em agosto entra a Política Nacional de Resíduos Sólidos de volta, hein? Doutora, vamos falar um pouquinho? Adorei saber sobre o lixo, a coleta seletiva, o que a gente pode fazer, né? O que a gente deve fazer para ajudar o meio ambiente. Vamos falar um pouquinho dos crimes contra o patrimônio. Então, vamos falar um pouquinho das cidades agora. Queria começar perguntando da pichação. O que é considerado pichação hoje, doutor? É meio complicado a gente tentar definir, porque as manifestações artísticas, elas são as mais diversas possíveis, né? Mas é considerado pichação tudo que realmente venha a destruir a imagem de alguma residência, prédio, por exemplo, aquelas escritas no muro, na parede, que as pessoas acabam subindo, fazendo escaladas, Isso daí, na verdade, são competições de pichação. Então, quer dizer, é diferente do grafite, que são feitos embaixo de viadutos, em áreas permitidas. Então, você vê que o grafite, ela tem uma certa conotação de alguma manifestação artística, ou até que ela seja por mais que ela não agrade a todos, mas ela tem um local para ser feito. Nunca vai ser feito um grafite num prédio sem autorização. Então, aquelas escritas são consideradas como crimes ambientais. Sim, está previsto, sim, na Lei 9605, sim, passíveis de multa, prisão. Muitos empreendimentos, né? Às vezes não é nem a gente até viu, né? Existem pessoas pichando prédios públicos até tombados, né? Históricos, isso não poderia acontecer de maneira nenhuma. Mas na sua própria casa e alguém picha a sua fachada, o seu muro, você tem uma câmera, o que você pode fazer sobre isso? Você já pode, primeiramente, fazer um boletim de ocorrência, porque isso é um crime. Deve fazer boletim de ocorrência. Sim, isso é um crime. Mesmo sem identificar. Mesmo que seja de uma pena baixa, mas é um crime. Mesmo se ele seja réu primário, ele vai fazer uma transação penal, que a gente chama, fazer um acordo com a promotoria, mas numa reincidência dele, ele já não vai ser mais réu primário. Então, quer dizer, ele vai ter que tomar cuidado para não ser pego novamente. Cabe sim você pegar as imagens, ir na delegacia de polícia, tentar identificar a pessoa e fazer isso, virar um inquérito e a pessoa responder junto ao Ministério Público e assim por diante. Porque é um crime realmente um crime ambiental previsto na lei. Perfeito. A gente observa, você já deve ter visto também, muitas empresas colocam senhor pichador. Já. O valor que vai ser gasto aqui, por gentileza. Estou revertendo, estou doando esse valor da manutenção, né, da pintura, enfim. Eu vejo muito essa questão da pichação, assim, eu entendo que os pichadores, aquilo é uma questão de
marcação de território. Então, você vê que cada grafia significa alguma coisa. E geralmente você pode perceber que são pontos de passagem, aonde a pessoa picha, porque quando a gangue passa, ou o pichador passa, vai ver ali, ele vai querer também deixar a marca dele. E aí fica sendo uma coisa sem fim, né? Não, você pode reparar que as pichações são feitas sempre em lugares de grande frequência de veículos, justamente para ficar marcado que eu estive lá. Só que chega num ponto que a obsessão chega a tanta que a pessoa escala o prédio pela fachada para poder fazer a pichação, ele pode cair, pode... E aí você já tem uma outra questão, porque você a invasão, não pode invadir, né? Então, tem a invasão, tem deterioração de patrimônio, tem uma alteração, série de crime também, contra a questão urbanística, a questão de você deteriorar prédios, modificar, tudo isso. A questão mesmo da pessoa que chega lá para quebrar um prédio público também é um crime ambiental. Tudo precisa de autorização. Tudo. Doutor, nosso tempo está acabando, eu vou passar os contatos aqui, porque eu sei que quem está em casa e não teve a dúvida esclarecida, vai entrar em contato. Não, e o tema é muito amplo e gera mesmo muitas dúvidas. Você está convidado a voltar para a gente falar sobre esse ou outros temas, porque tem assunto aqui. Tem bastante, né? tem bastante coisa. A gente pode segmentar de uma próxima vez para tirar mais dúvidas sobre determinado assunto. www.dralessandroazoni com 2 Zs e I no final.com. dralessandroazoni.com é o site. No Instagram é fácil de encontrar, @aleazoni. @aleazoni. E no Facebook também com o nome dele, Alessandro Azoni, você encontra, é bem fácil. Tem também o telefone, 0 operadora 11 99622 3023. 99622 3023. Doutor, está mais do que convidado a voltar. Não, será um prazer. Obrigada pela aula, foi excelente aprender com você sobre os crimes ambientais e sobre como é que a gente pode ajudar o meio ambiente, né? Não, com certeza. E qualquer dúvida que os teus telespectadores tenham, pode contar, pode ligar, pode mandar inbox. O que eu puder ajudar, eu vou corresponder para que eles não tenham mais delitos ambientais. Perfeito. Às vezes tem que saber, né? Não, a maioria das vezes. A maioria das vezes, foi o caso do rapaz, o primeiro, João, que ele simplesmente foi fazer sem saber. Então, isso é uma coisa mais comum dentro das questões dos ambientais. Quando você está fazendo alguma coisa, parece uma polícia ambiental e te autua. Você fala, mas o que eu fiz de errado? É verdade. Então, obrigada. Eu agradeço, mais uma vez, obrigado mesmo de coração. Obrigada, foi excelente. Bom fim de tarde. Obrigado. Obrigada a você que escolhe ficar bem informado aqui conosco sempre no Consulta ao Doutor. Hoje foi uma verdadeira aula sobre os crimes ambientais. Fiquem com Deus. O vídeo fica disponível no YouTube, canal HIT TV, para você acompanhar e multiplicar essa informação, compartilhando através das suas mídias sociais. Fiquem com Deus, até amanhã. Tchau.